anos e que vale a pena nós participarmos. Vamos abrir, meus amados, as nossas Bíblias, lá na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 14. Vamos lá, galeria, levante as Bíblias que vocês trouxeram. Menina, a galeria também está quase todo mundo de Bíblia. Aqui no anexo. Também. Aqui à minha esquerda. Dá para dar uma olhada assim e tal, tem alguns. À direita. Muita coisa. Agora todo mundo junto. Lembra, bonito. Puxa, coisa bonita, né? Deus abençoe os irmãos. É muito bom vê-los com a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus tem que estar no coração, na mente, não é? Mas primeiro ela tem que estar na mão, começa na mão, para a gente poder abrir e lê-la, não é? Então é bom que os irmãos tragam uma forma de testemunhar, não é? Que as pessoas veem você com a Bíblia na mão, vindo para a igreja, ou saltando do seu carro com a Bíblia, então eles entendem que nós cremos nesse livro como sendo a palavra de Deus. Então Gálatas capítulo 6, verso 14, eu vou ler com os irmãos que tem a NVI, depois os irmãos que têm as chamadas versões tradicionais vão ler também por sua vez. Então nós, os que temos a NVI, vamos ler o versículo 14 deste capítulo 6. Vamos lá? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Agora os irmãos que têm as versões ditas tradicionais, vou contar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amém. Que Deus nos ajude na explanação da sua palavra, que Ele nos use as nossas mentes e corações, entendendo, compreendendo o significado da cruz. É o tema da nossa reflexão. Meus amados, razões históricas e não teológicas ou doutrinárias, fizeram os cristãos evangélicos brasileiros a se recusarem por muito tempo, e muitos ainda o fazem, a recusarem-se ao uso da cruz em seus tempos. Quando o protestantismo de imigração chegou ao Brasil com os suíços reformados, alemães luteranos e ingleses anglicanos, e mesmo nos primeiros tempos dos primeiros cristãos evangélicos e ou protestantes brasileiros virem à existência, o governo brasileiro para proteger a hegemonia do catolicismo romano, então a religião do Estado, determinou que todos os templos ditos protestantes tinham de ter forma de casa de família, tinha que parecer casa de família e não podiam ter sinos e nem cruzes. Sabe, não foi difícil para as primeiras gerações de evangélicos ou protestantes brasileiros crescerem e criarem uma ideia sobre ser pecaminoso o uso de sinos e de cruzes, resquícios sempre explicados como resquícios do paganismo. E quando o governo brasileiro derrubou essa proibição, já havia uma espécie de teologia acerca disso, não é? E muitos mais tarde é que foram descobrir que não é verdade que, por exemplo, os batistas não usam sinos. Há muitas igrejas batistas na Europa e nos Estados Unidos que usam sinos. Aliás, a igreja que mais tem sinos no mundo é uma igreja batista. Ela tem uma torre de 80 metros de altura e 46 carrilhões. Eu queria saber para que tanto sino. Batista tem isso, é meio radical, né? É 880, ou 0, então quando tem demais, não é? Então não é verdade que nós não fazemos o uso dessas coisas. Se os irmãos forem a algumas regiões, especialmente ao norte da Índia, onde há um estado onde 70% da população é batista, os irmãos vão encontrar em todas as igrejas cruzes iluminadas, especialmente durante a noite, para identificar ali um local de fé e de oração. Mas o raciocínio desses irmãos do passado, desses irmãos que compuseram, não é, estas primeiras gerações de evangélicos e que de certo modo chegaram até nós com seus conceitos, era muito simples. Se a cruz é chamada de vergonha e de escândalo nas Escrituras, e ela é chamada de vergonha e escândalo,
Se nela o Senhor Jesus Cristo foi ferido, foi machucado, então não está mesmo certo nós termos uma cruz em nossa torre, ou em nosso púlpito, ou na capa de nossas Bíblias, ou em nossos pescoços. Porque afinal ela é isso, ela é uma vergonha, ela é um escândalo, ela é um instrumento de perversidade e de crueldade. Sabe, meus amados, realmente a cruz nos fala de uma imensa vergonha e de um enorme escândalo. O profeta Isaías, com a visão do que iria acontecer, ele pôde dizer sobre o personagem que estaria um dia colocado na cruz que chamamos de a cruz do Calvário, e que é a grande cruz, a cruz que divide a história, a cruz que foi colocado no topo de um monte, porque na verdade estava sendo colocado no topo da história. Isaías então tem a visão desse personagem que será colocada nela. Ele vai escrever isso 7 séculos antes que a crucificação acontecesse. Ele estava então falando sobre Jesus, e aí ele diz: não havia nele formosura alguma. Nada havia nele, nada havia para que nós o desejássemos, ao pé da letra, para que nós quiséssemos ficar perto dele. Esta é a ideia do texto original. Não havia beleza, não havia atrativos, nada que nos fizesse querer estar perto dele. Sobre esse personagem, Isaías disse que ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas, por causa da cruz, Isaías também teve de escrever sobre esse mesmo Jesus. Nada havia em sua aparência que nos agradasse. Humanamente falando, irmãos, não poderia haver nada que atraísse em Jesus Cristo quando ele estava pendurado naquela cruz. Lá estava ele, descabelado, nu, mal cheiroso. O crucificado não controlava as suas necessidades físicas, e as suas necessidades eram feitas ali. Então ele era descabelado, estava nu, porque essa história de botar um pano é um pouco de romantismo da nossa parte. Na cruz, o crucificado estava nu e cheirava mal. Portanto, se cumprindo o que a palavra de Deus disse, não havia nada nele que nos agradasse e que nos atraísse. Quando o apóstolo Paulo pregava para os judeus, e ele falava sobre Jesus Cristo crucificado, os judeus achavam isso escandaloso, e os não-judeus consideravam isso vergonhoso. É o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 1:23. Afinal, segundo a religião judaica, uma pessoa que fosse crucificada era considerada uma pessoa maldita. Não era só uma pessoa sem sorte, não era só uma pessoa que fez alguma coisa ruim para ser punida, não era tão somente um criminoso sendo castigado, não, era mais do que isso, era uma pessoa maldita. O Antigo Testamento determinava: maldito todo aquele que for preso no madeiro. E afinal, segundo o bom senso dos não-judeus, uma pessoa crucificada, alguém que fosse crucificado, tinha de ter sido uma pessoa por demais rebelde, ou um perigoso contumaz para merecer tal castigo. Mas sabe, esta sempre foi a mensagem cristã através dos séculos, a mensagem da cruz. A mensagem do verdadeiro e autêntico cristianismo, com todos os seus defeitos e problemas e falhas, sempre se centralizou na cruz do Calvário. Sempre teve como centro, como cerne da sua pregação, a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é verdade, maldito todo aquele que for posto no madeiro, afirmam as escrituras judaicas que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento. Mas é isto que nós pregamos, exatamente isto, que Jesus Cristo por nossa causa tornou-se maldito, por minha causa, por sua causa, pela causa de nós todos que estamos aqui nesta noite. Jesus Cristo se tornou maldito, Jesus Cristo se tornou numa vergonha por nossa causa. Então, queridos, é verdade, a cruz é escandalosa. É escandalosa porque a sua mensagem é a de que ele, Jesus,
nela se tornou maldito, mas não por sua culpa. Não havia nele culpa alguma. A culpa da cruz é nossa, a culpa da cruz é minha, a culpa da cruz é sua. Sim, a cruz é escandalosa. É escandalosa porque a sua mensagem é a de que ele, Jesus, nela se tornou em motivo de vergonha, mas não por culpa dele, por culpa nossa. Mas eis que em meio a essas realidades, o apóstolo Paulo então faz estas afirmações, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Eis então que temos um outro conceito da cruz. De repente ela é motivo de felicidade. Que eu jamais me glorie, que eu jamais tenha satisfação real, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, meus amados, nada mais normal para a cruz, na verdade nada mais normal para a mensagem do cristianismo, nada mais normal para a mensagem sobre a cruz. Porque o cristianismo é de fato um paradoxo. E eu lhes posso dizer que a cruz é o grande paradoxo de Deus. A cruz é o grande paradoxo de Deus. Não. Obviamente que não. É claro que não. Obviamente que nós não gostamos de ouvir sobre a cruz como castigo, como maldição, especialmente quando se diz que ela se tornou em algo maldito por nossa causa, por nossa culpa, e que aquele que foi nela colocado como Salvador, ali foi colocado como alguém maldito e que estava sendo castigado pelas nossas culpas. Nós gostamos de ouvir que nós somos pessoas boas. Nós gostamos de ouvir que nós somos pessoas legais. Mas não que somos condenados. Não que somos depravados. Oh, que deselegância. Depravados, condenados. Mas, meus amados, essa é a mensagem da cruz. E é por isso que a cruz nos incomoda. Porque o que ela diz de cada um de nós é isso. Ela diz que eu e você somos depravados, e estamos perdidos, e estamos amaldiçoados diante de Deus por causa dos nossos pecados. Ela é essa lembrança terrível e obviamente que isso não nos faz nem um pouquinho bem. E é por isso, queridos, que o formato da cruz tem sido reproduzido das mais diversas maneiras. E tem se feito cruzes de ouro e de madeira e de pedras preciosas. Na verdade, uma maneira de tentar se fazer esse sinal ou esse símbolo de fé presente, mas ao mesmo tempo amenizar o impacto que ela sempre traz quando nós nos colocamos diante do seu formato, da sua figura e temos coragem de olhar para dentro de nós mesmos. Mas já que é escândalo, já que é vergonha, mas ao mesmo tempo motivo para que se tenha do que se gloriar, então é preciso coragem para encarar o seu paradoxo. Vamos pensar em alguém que compre uma cruz de ouro bem valiosa e pendure no seu pescoço. Até onde, queridos, até onde essa pessoa sabe que a figura da cruz que ela está usando, na verdade, está tentando ser para ele a mensagem do amor de Deus. Na verdade, é uma tentativa de Deus de lhe falar da riqueza maior que o ser humano pode ter, que está em Jesus Cristo. Que esta sim é a riqueza maior que alguém pode possuir, porque Jesus com a sua morte numa cruz tosca, feia, rude, ele se tornou na única possibilidade de vida autêntica, de vida para sempre, e nada é mais precioso do que isso, e nada pode valer mais do que isso. Mas quantos são os que estão com cruzes de ouro e cravado de pedras preciosas, mas não conseguem descobrir a verdadeira preciosidade da cruz? Mas há os que usam a cruz como um amuleto. Aqueles que usam a cruz para lhe dar sorte ou para evitar azar da vida. Olha, essa é mesmo esta cruz.
Mesmo ela, quando é usada nesse sentido, ela não deixa de ser uma espécie de convite para que tal pessoa caia em si e se arrependa dos seus pecados e faça de Jesus Cristo aquele que transformou de há muito a cruz de um símbolo pagão, de símbolo de sacrifícios humanos, num símbolo de punição aos considerados piores, num símbolo de fé, de paz e de verdadeira liberdade. Mesmo alguém que use a cruz como um amuleto, ele não está percebendo que Deus está querendo que ele preste atenção de que houve um dia alguém numa cruz que morreu para que ele tivesse vida verdadeira, que deu a sua própria vida para que a sua vida se enchesse de significado e ele não precisasse depender disso ou daquilo para ter o que se chama sorte ou não sorte, não é? Na vida. Aquela que pode usar uma cruz cara. Então quem pode fazer isso, faça de Jesus Cristo antes o Senhor dos seus bens, faça antes o Senhor da sua vida. Por quê, querido? Porque, querida, no dia do juízo, você que usa uma cruz pendurada no seu pescoço, mas não sabe o que ela significa, não para pensar na mensagem que ela tem para você no dia do juízo, ela vai servir para a sua condenação. Ela vai ser lembrada e apontada por Deus como símbolo da morte de Jesus Cristo, pela sua redenção, e de que você não prestou atenção nisso, você não quis saber sobre isso. E é por isso, queridos, que a gente vê tanta gente estranha, não é? Usando a cruz, e sem quaisquer tipo de compromissos com Deus. Então preste atenção, muito cuidado, você que quer e que gosta de usar, não é? O que é que ela está representando para você? Num país muçulmano, nem sempre você pode usar uma cruz. É perigoso. Lembram-se da nossa missionária aqui falando de que na Turquia algumas pessoas são turistas brasileiros, são cristãos, católicos, ortodoxos ou evangélicos, e vão visitar a Turquia e às vezes estão com suas cruzes e esquecem de tirá-las. A polícia as arranca no aeroporto sem pedir licença. As arranca de forma brutal, porque isso os incomoda. No Paquistão, um dos castigos mais comuns aos cristãos, na época em que as perseguições se acirram, é mandarem-se fazer cruzes de concreto pesando 50 ou 60 quilos. E eles agarram os cristãos e jogam aquelas cruzes no pescoço e fazem eles desfilar pelas praças principais da cidade. E então os outros cristãos veem isso, vão às lojas, compram cruzes, botam no pescoço e saem às ruas para dizer: estamos com eles, querem fazer isso conosco? Então podem fazer. Nós não nos envergonhamos da cruz de Jesus Cristo. Com certeza esses irmãos, quando fazem e usam a cruz desta forma, sabem o que estão fazendo e estão dando à cruz o seu verdadeiro significado. Mas quantos de nós apenas usamos a cruz para enfeite? Então é bom se lembrar disso. Ela será usada para condená-lo, ela será usada para condená-la pela rejeição do amor de Deus oferecido em Jesus Cristo, que por nossa causa deu a sua vida, não numa cruz de ouro, mas numa cruz rude, mal feita, mas aonde estava sendo oferecida a maior de todas as riquezas. Aquela cruz que um metaleiro, que o tribal gosta de usar no pescoço ou na roupa. Essa é a cruz que não impede essa jovem de se drogar, de invocar ao diabo com as suas músicas alucinantes, de praticar o sexo ilícito, de se autodestruir. Mas mesmo esta cruz que está sendo usada por ele intencionalmente como símbolo de morte, como símbolo de rebeldia, ela está ali tentando obter de repente uma oportunidade para que o Espírito Santo de Deus possa ser ouvido dizendo: arrependa-se e venha para Jesus Cristo, venha aquele que um dia foi pendurado numa cruz, para que você experimente a verdadeira liberdade, que não é essa que você pensa que tem, para que você possa experimentar o verdadeiro prazer, que não é esse que você está experimentando, porque está matando você. Ouçam isso. Essas cruzes que vocês usam, se vocês morrerem sem Jesus Cristo, tem muita gente que está precisando ouvir isso.
Essas cruzes que vocês usam como enfeite, ou talvez até como brincos, essas cruzes servirão para condenar suas almas à perdição eterna, porque vocês se recusaram a aceitar a mensagem da cruz, a mensagem da redenção que ela trazia. Não. Vocês não terão desculpas diante de Deus, porque até levavam no pescoço algo que lhes estava dizendo: é por causa do que você faz, é por causa do que você é, que um dia foi erguida uma cruz, e nela crucificaram Jesus. Ele aceitou ser crucificado, ele se deixou ser crucificado, porque se isso não tivesse acontecido, o desacerto entre nós e Deus, seres humanos, teria continuado, e nós estaríamos perdidos em nós mesmos e perdidos para sempre. Então é isso que a cruz sempre diz. Não importa onde ela esteja, não importa se ela está numa torre, não importa se ela está num púlpito, não importa se ela está na praça, não importa se ela está num pescoço ou numa lapela. O que a cruz sempre diz é isso: eu e você somos pecadores perdidos e perdidas, e em Jesus Cristo, e só em Jesus Cristo, é que podemos nos libertar da condenação dos nossos pecados, da maldição dos nossos pecados, da perdição eterna que vem sobre nós por causa dos nossos pecados. Não, o mundo não gosta de ouvir isso. Não gosta de ouvir isso, porque é isso mesmo, isso é algo escandaloso, isso é algo vergonhoso. O grande Mahatma Gandhi, um dos homens mais extraordinários que já passou pela história da humanidade, um dia falando sobre a cruz, ele disse: olha, eu posso até aceitar a morte de Jesus na cruz como um grande exemplo para o mundo, mas ver nessa morte algo que pareça ou que venha a ter uma espécie de uma virtude misteriosa ou miraculosa, sinceramente, o meu coração não pode aceitar isso. Mas sabem, queridos, quando o meu coração e quando o seu coração também faz como o coração de Mahatma Gandhi, que não consegue alcançar essa virtude misteriosa e miraculosa assim que existe na cruz do Calvário, não em cruzes objetos, mas na cruz do Calvário. Quando nós não conseguimos alcançar isso, a cruz é para nós tão somente a figura de um instrumento de tortura estúpido e cruel. E será tão somente uma atitude pérfida, traidora, diante do bom senso. Um meio, na verdade, letífero, cruel, uma forma perversa de se provocar a morte de alguém e nada mais. Mas se ela é tudo isso, então é preciso saber que ela foi um crime hediondo, porque quem foi colocado nela não tinha crime algum, não tinha maldade alguma. Quem foi colocado no que chamamos de cruz de Cristo foi Ele, Jesus Cristo, uma vítima inocente dos meus crimes, uma vítima inocente dos seus crimes, dos meus crimes contra Deus, dos seus crimes contra Deus, uma vítima da minha maldade, uma vítima da sua maldade diante de Deus. Mas aí quando nós aceitamos isso, quando aceitamos isso, a cruz então começa a mudar de sentido. Ela se torna num derramamento de sangue que, no entanto, é o derramamento do sangue para a minha redenção. E ela se torna então no símbolo do meu perdão, da minha vida eterna, assegurada pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a cruz não foi o ponto final. É preciso relacionar-se com Jesus Cristo. É necessário tê-lo como Senhor e Salvador absoluto, para não termos a cruz tão somente como um instrumento de tortura, como uma figura usada de forma errada e perigosa, muito perigosa. Como é fácil deturpar o sentido da cruz e torná-la perigosa. Homens que se diziam cristãos, que se diziam sacerdotes de Jesus Cristo no século XI, por exemplo, prendiam aqueles cristãos que pregavam diferente deles, que não concordavam com o que eles ensinavam,
e que os conclamavam para que tivessem uma vida cristã verdadeira. Eles prendiam essas pessoas e o costume era colocá-las diante de uma cruz. E eles diziam àquelas pessoas, depois de obrigaram-nas a ficar de joelhos: adorem a cruz, suas bestas. Adorem essa cruz, seus heréticos. Cultuem a cruz, seus infelizes. E quando esses cristãos, então apelidados por deboche e por maldade de cátaros, albigenses, maniqueus, diziam: não, a cruz não é para ser adorada, a cruz não é para ser cultuada, a cruz é para nos lembrar o quanto custou a nossa redenção. Quando eles insistiam nisso, eram então levados por esses pretensos sacerdotes de Cristo e diante das cruzes tinham seus olhos arrancados, suas línguas cortadas e eram queimados vivos, como heréticos, à sombra da cruz. A cruz não entendida, a cruz não compreendida, é o que leva, por exemplo, essas pessoas nesta semana dita santa, nas Filipinas, a se crucificarem, na verdade, num exemplo pervertido de uma religiosidade doentia. A cruz não entendida, a cruz desvirtuada do seu sentido, é a razão de tantas pessoas infelizes, que fazem exatamente o que o personagem de O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, fez. Arrastar uma cruz por quilômetros e quilômetros, na tentativa de pagar promessas e assim não desagradar a Deus. Mas só se agrada a Deus, só se satisfaz a Deus, quando eu, como homem ou como mulher, ao contemplar a cruz de Jesus Cristo, posso dizer no fundo da minha alma: é verdade, meu Deus, é verdade, foi por causa dos meus pecados, foi por causa dos meus erros, foi por causa das minhas mazelas que aconteceu esta cruz, e nela colocaram Jesus. Então tem misericórdia de mim, meu Deus, e me perdoe, e me aceita como eu sou, e me faz nascer de novo. Faze-me um novo homem, uma nova mulher, por causa de Jesus Cristo. Não entendamos, queridos, que a cruz, não compreendamos que a cruz aconteceu para que em Jesus Cristo Deus me faça morrer e ressuscitar para Ele, com Ele, numa vida nova. E ela não passará mesmo de um amuleto, de uma superstição, de uma idolatria, e Deus abomina amuletos, Deus abomina a superstição, Deus abomina a idolatria. Quando não se entende por que aconteceu a cruz, e ela aconteceu para que em Jesus Cristo, nós nos uníssemos a Deus, e nos uníssemos a nós mesmos em Cristo Jesus. Quando a cruz não pode ser compreendida desta forma, ela se torna em algo realmente desprezível aos olhos de Deus. Quando não é isso que a cruz nos faz descobrir, aí ela é tão somente símbolo da morte. E é porque, meus amados, não entendem o sentido da cruz, é porque não entendem o significado da cruz que a reproduzem às centenas nos cemitérios, ou à beira das estradas onde houve algum acidente, de forma que ela passa a ser tão somente lembrada ou sempre identificada como algo lúgubre, triste, medonho, quando não é. Ela é a lembrança de que nela, pelo sangue de Jesus Cristo, eu recebi o perdão para os meus pecados e a paz com Deus. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, e que fala em não se gloriar a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, também escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 20, ele diz que havendo ele, Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quando a cruz é essa lembrança, para mim, então, irmão, se entende porque Paulo disse que se gloriava nela e não queria se gloriar em nenhuma outra coisa. Porque o apóstolo podia gloriar-se nela, por quê? Por causa da mensagem dela. Porque ela, a cruz, para ele, nunca foi um amuleto, nunca foi uma superstição. Depender, como eu disse, de amuletos, estar sob a superstição, é estar sob escravidão.
mas Jesus Cristo liberta. Se o Filho libertar vocês, então verdadeiramente vocês são livres. Paulo podia gloriar-se na cruz porque ela nunca foi para ele um objeto de culto. Cultuar figuras, cultuar imagens, não é o nosso culto racional. Não é o culto racional que a Bíblia exige, não é o culto verdadeiro, dos verdadeiros adoradores que Deus procura para ser adorado. Paulo se gloriava na cruz porque a cruz para ele foi o palco aonde se deu o drama da salvação, foi o campo da mais colossal de todas as batalhas, a batalha pela salvação das almas. Mas a cruz não era a sua salvação, porque a salvação só tem um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse é o nome da salvação. Mas a cruz é o símbolo do que aconteceu, do que Deus fez acontecer, por amor a nós, por misericórdia de cada um de nós. Por isso o cemitério não era para ser lugar de cruzes. Na verdade, ela não é símbolo de morte, ela é símbolo de vida, ela é símbolo de vitória. E quando a mensagem da cruz é aceita, ela é recebida, então a figura da cruz nos fala do estabelecimento de um ideal de vida para nós. O Senhor Jesus Cristo diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me siga. Mateus 16, 24. Isso quer dizer que por causa de Jesus Cristo, do que Ele fez por mim, eu vou crucificar, isto é, eu vou matar os meus desejos egoísticos, eu vou crucificar, isto é, eu vou matar a minha ganância, a minha avareza, o meu ódio, a minha vaidade, a minha prostituição, o meu adultério. E vou fazer isso todos os dias, por causa de Jesus, porque eu quero tomar também a minha cruz e com a ajuda dele eu posso fazer isso, e por causa dele vale a pena fazer isso. E aí eu vou entender porque Paulo estava dizendo isso, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Quando a mensagem da cruz encontra lugar na minha vida, quando a mensagem da cruz encontra lugar na minha história, eu vou compreender dentro das minhas limitações a cruz. Eu vou entender por que a cruz de Jesus Cristo é única, porque Jesus Cristo é único. Eu vou aprender no dia a dia que a nossa fé, a fé cristã, nasce e culmina no nosso encontro com Jesus Cristo ressurreto. Porque sem a ressurreição, a nossa fé é vã. Mas sempre estaremos diante da cruz, das marcas da cruz, em Jesus Cristo ressuscitado. E isto, meus amados, é fundamental. Porque o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, é o Cristo da cruz. E sempre que eu estiver diante de um nome que se diz Cristo, mas não é o Cristo da cruz, tudo que esse nome for, nunca será mais do que um movimento religioso, mas nunca será a verdadeira religião, porque a verdadeira religião é religação com Deus, e religação com Deus tem um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não. Uma igreja não é mais bíblica ou menos bíblica, mais autêntica ou menos autêntica, porque usa ou não usa uma cruz. Mas uma igreja deixa de ser bíblica e deixa de ser autêntica e, portanto, deixa de ser igreja quando não prega a mensagem da cruz. Quando não centraliza a sua mensagem no drama da cruz do Calvário, na mensagem da cruz. Quando não tem a sua pregação estabelecida em cima desses parâmetros. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. E se, porém,
andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 7. Jesus Cristo, ninguém além dele. Crendo assim, meus amados, crendo dessa forma, dá para entender, porque Paulo disse sobre este paradoxo, a cruz, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio da qual eu fui crucificado para mim e também para o mundo. Que Deus nos faça, irmãos, compreender nesta semana, né, que a cristandade ocidental usa para celebrar a chamada Páscoa cristã, o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da cruz de Cristo. E o uso dela nunca seja por enfeite. O uso dela, muito menos por amuleto ou por outra qualquer coisa. Mas que seja, se você aqui quiser, assim quiser, como demonstração da sua fé. Como demonstração do seu compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Que as pessoas sejam chamadas à atenção, não porque elas são bonitas ou porque sejam caras, mas que sejam chamadas à atenção porque você que está usando, de repente, uma cruz, tem uma forma tão diferente de se conduzir, tem uma maneira tão diferente de falar, tem uma forma tão interessante de agir, que as pessoas vão perceber que aquilo que você está usando realmente não tem nada a ver com o enfeite, mas significa a sua história mudada, significa a sua vida transformada por aquilo que nela aconteceu quando Jesus Cristo derramou o seu sangue para a redenção dos nossos pecados. Amém. Inclinemos, irmãos, a nossa cabeça e oremos nesse momento. Agradeçamos ao Senhor, porque conhecemos a mensagem da cruz. Peçamos a Deus que com sua misericórdia, pessoas e mais pessoas sejam alcançadas com a verdadeira mensagem da cruz, que se estabelece em Jesus, que determina Jesus como o único nome da nossa salvação. Não há rituais, não há gestuais, não há relíquias, nada nos leva a ter paz com Deus, só a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que haja nesta noite um verdadeiro comprometimento de nós que nos dizemos seguidores de Jesus, em tomar a nossa cruz e caminhar o nosso dia a dia. Que você, meu amigo e amiga conosco, que está conosco nesta oportunidade, se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, se você ainda não deixou os seus pecados aos pés da cruz, se você também ainda não entendeu que a cruz aconteceu por sua causa, foi por sua causa, não deixe essa oportunidade passar e venha a Jesus Cristo. Nós já estamos um pouquinho passando das 9 horas, não é? Mas eu gostaria que o grupo de louvor cantasse mais uma vez, como temos feito ao final dos nossos cultos. E enquanto os irmãos estiverem cantando, se houver alguém nessa noite que queira ter esse encontro com Jesus, que queira deixar agora os seus pecados aos pés da cruz, que tenha coragem de dizer, não precisa dizer alto, dizer para você: sim, Senhor, a cruz foi por minha causa, foi minha culpa. Ah, Senhor, transforma a minha vida agora. Eu quero morrer contigo e ressuscitar contigo. Esse é o símbolo da cruz do Calvário. Se você quiser, se o Espírito Santo estiver falando com você, então venha e faça a sua decisão ao lado de Jesus. Aonde você estiver, pode deixar o seu lugar, vem aqui, o pastor da igreja gostaria de orar por você. Haverá irmãos ou outras pessoas da igreja para ajudar você na tomada dessa decisão e orientar a você o que você deve fazer. Isso não significa um compromisso com esta igreja, é um compromisso com Jesus Cristo, de verdade. Se houver alguém, não vou dizer mais nada, vamos esperar. Enquanto os irmãos estiverem cantando, a igreja acompanha em espírito de oração, cada irmão também, dizendo: Senhor, eu preciso tomar mais a minha cruz, eu preciso me identificar mais com a cruz de Jesus Cristo. Então acompanhe, irmãos, em espírito de oração. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, vamos deixar Ele agir, e enquanto Ele faz isso, vamos esperar. Se você quer ter um encontro com Jesus, não importa nem se você é membro dessa igreja ou de outra igreja, mas ainda você não teve um encontro
Venha ter um encontro com o Senhor. Eu gostaria de poder orar com você, se você está afastado do caminho da cruz, do caminho de Jesus. Aproveite para retornar.